Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 27 de junho, terça-feira de 2023, a Igreja Católica celebra, como santo do dia, a memória de São Cirilo de Alexandria. Hoje também é a festa dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos entender a ligação entre São Cirilo de Alexandria e Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Deus. Em 27 de junho, a Igreja Católica homenageia São Cirilo de Alexandria, bispo e teólogo egípcio. Ele é mais conhecido por seu papel no Concílio de Éfeso, onde a Igreja confirmou que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem em uma única pessoa, a união hipostática. As igrejas orientais celebram São Cirilo de Alexandria no dia 9 de junho. Cirilo nasceu em Alexandria, a metrópole do Antigo Egito, entre 370 e 380. De seus escritos, parece que ele recebeu uma sólida educação literária e teológica. Junto com seu tio, o patriarca Teófilo de Alexandria, ele desempenhou um papel importante em uma disputa do início do século V entre as igrejas egípcia e grega. Há evidências de que ele pode ter sido monge antes de se tornar bispo. Quando Teófilo morreu em 412, Cirilo foi escolhido para sucedê-lo à frente da igreja egípcia. Ele continuou a política do seu tio de insistir na preeminência de Alexandria dentro da igreja sobre Constantinopla, apesar da proeminência política da capital imperial. As duas igrejas orientais finalmente restabeleceram a comunhão em aproximadamente 418. 10 anos depois, porém, uma disputa teológica causou uma nova ruptura entre Alexandria e Constantinopla, uma no Egito, outra na atual Turquia. A reputação de Cirilo como teólogo e mais tarde doutor da Igreja surgiu de sua defesa da ortodoxia católica durante esse período. Em 428, um monge chamado Nestório tornou-se o novo patriarca de Constantinopla. Ficou claro que Nestório não estava disposto a usar o termo Mãe de Deus, ou Theotokos, do grego, para descrever a Santíssima Virgem Maria. Em vez disso, ele insistiu no termo Christotokos, ou Mãe de Cristo, rebaixando nosso Senhor Jesus Cristo de Deus a mero homem. Durante o século IV, a Igreja grega já havia realizado 2 concílios ecumênicos para confirmar a pré-existência eterna de Cristo como Deus, antes de sua encarnação como homem. A partir dessa crença perene, seguiu-se logicamente que Maria era a Mãe de Deus. A veneração de Maria como Theotokos confirmou a doutrina da encarnação e o status de Cristo como igual a Deus Pai. Nestório insistiu que ele também mantinha essas doutrinas, mas para Cirilo e muitos outros, sua recusa em reconhecer Maria como a Mãe de Deus parecia revelar uma visão herética de Cristo, que o dividiria em 2 pessoas unidas, mas distintas, uma totalmente humana e nascida de Maria, e outra totalmente divina e não sujeito a nascimento ou morte. Cirilo respondeu a essa tendência herética primeiro por meio de uma série de cartas a Nestório, que ainda existem e são estudadas até hoje. Depois por meio de um apelo ao Papa e finalmente por meio da convocação de um concílio ecumênico em 431. Cirilo presidiu esse concílio, afirmando que estava preenchendo o lugar do Santíssimo e abençoado arcebispo da Igreja Romana, o Papa Celestino,
que o havia autorizado. O concílio foi um assunto tumultuado. O patriarca João de Antioquia, amigo de Nestório, veio à cidade e convocou um conselho rival que buscava condenar e depor Cirilo. A tensão entre os defensores de Cirilo e Nestório explodiu em violência física, às vezes. E ambas as partes tentaram convencer o imperador em Constantinopla a apoiar a sua posição. Durante o concílio, que decorreu de 22 de junho a 31 de julho do ano 431, Cirilo defendeu brilhantemente a crença ortodoxa em Cristo como uma única pessoa, eternamente divina, que também se encarnou como homem. O conselho condenou Nestório, que foi deposto como patriarca e depois sofreu o exílio. Cirilo, no entanto, reconciliou-se com João e muitos dos outros teólogos de Antioquia, que uma vez apoiaram Nestório. São Cirilo de Alexandria morreu em 27 de junho de 444, tendo sido bispo por quase 32 anos. Por muito tempo celebrado como santo, particularmente nas igrejas católica e ortodoxa oriental, ele foi declarado doutor da Igreja em 1883. São Cirilo de Alexandria, grande defensor do dogma da maternidade divina da Virgem Maria, rogai por nós.